Olá, ser extraordinário! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Sinta-se maravilhosamente bem no agora! Aqui estou eu para darmos continuidade à leitura de Kahuna e Ho'oponopono, de Sondra Rai. Eu sei que eu levei um tempinho, mas é que agora que eu traduzi, tá bom? Que esse aqui toma um pouquinho mais de tempo e eu tava meio numa correria abençoada, mas está traduzido e hoje a gente vai falar sobre um encontro maravilhoso, um encontro oportuno, auspicioso e de grande celebração, que é o momento em que a Sondra conheceu a sua primeira mestra Kahuna, que é a Morna Simeona. Isso mesmo, Morna Simeona foi a primeira mestra da Sondra. Ela também foi a mestra do Dr. Hyolen e de muitos outros que fizeram transformações incríveis neste planeta. Vamos falar também sobre Ohana, o que é Ohana. Então, se você quer saber mais sobre esse encontro maravilhoso e impressionante da Sondra com a Morna e saber mais sobre Ohana, fica aqui comigo e vamos mergulhar profundamente neste trecho do livro. Maravilhoso! Olha só, nós estamos em Black November, é dia 15 ainda, você tem 15 dias caso você queira fazer um curso aprofundado de Ho'oponopono. O nosso curso está com 20% de desconto no Hotmart. O link está aqui embaixo, vou deixar nos comentários. O curso está saindo por R$350, isso com o desconto já, então tá imperdível. Para você que queria fazer e tem condições nesse momento, esta é uma excelente oportunidade de conhecer a fundo o Ho'oponopono, os princípios que embasam a filosofia Huna e saber como mudar e alterar de fato a tua forma de ver e se relacionar com o mundo. Então, vamos lá, vamos falar mais sobre esse encontro que foi tão importante na vida de Sondra. Quando a Sondra conheceu a primeira mestra dela, que é a grande Morna Simeona, ela teve uma grande surpresa. A Sondra, né, teve uma grande surpresa. Sondra, ela tinha sido convidada para participar de um jantar ou de uma refeição numa casa que era situada na praia de Honolulu. Eles não tinham falado para Sondra que Morna estaria lá ou nenhum outro Kahuna. E pouco depois que Sondra, o noivo dela e o organizador chegaram, uma mulher havaiana que demonstrava muita força, um poder incrível, entrou no salão. E quando Sondra viu essa mulher, ela começou a chorar espontaneamente. Naquela época, Sondra nem sabia dos Kahuna, de modo que ela não tinha nem ideia de como alguém podia ter um efeito tão intenso nela. Os anfitriões, eles colocaram a Sondra sentada lá pertinho de Morna. E de repente, a cabeça da Sondra começou a ficar pesada e desabou sobre o prato que estava na frente dela. E ela simplesmente não conseguia levantar. Tu imagina, ela simplesmente e caiu de cabeça no prato. E as lágrimas voltaram a fluir sobre seu rosto. E aí Sondra, ela tava lá, né? Você imagina a cena aí, Sondra lá no jantar com a cabeça no prato. Ela só deu uma viradinha assim, bem de leve, abriu o olho e com o canto do olho olhou para Kahuna, né? Olhou para Morna e pediu: "Você poderia, por favor, me dizer o que você está fazendo?" E aí olha o que a Simeona respondeu: "Ah, eu só tô fazendo uma pequena limpeza interplanetária com cristais." Essas foram as primeiras palavras que Morna dirigiu a Sondra. Eu só tô fazendo uma pequena limpeza interplanetária com cristais. E depois disso, a Sondra, ela se deu conta que o noivo dela também estava com a cabeça sobre o prato ali, assim como Sondra. E o organizador de Sondra teve que se levantar da mesa e ir deitar por conta de tanta energia, não é mesmo? Você imagina a cena, cara, que incrível. E aí, momentos depois, a anfitriã, ela entrou e disse: "Cadê a comida? Onde é que tá o quiche?" E aí Sondra sugeriu, né, ela tava ainda com a cabeça baixa lá, ela sugeriu que a anfitriã olhasse no chão da cozinha, porque talvez o chefe da cozinha também poderia ter tido que cair junto, assim como todos eles. Só que a Sondra não falou isso sério, ela fez com a intenção de fazer uma piada, fazer uma brincadeira. Só que a anfitriã se virou, ela foi até a cozinha e ela percebeu que certamente o chefe
também estava no chão. Rapaz, você pensa, a energia ali derrubou até o chefe que estava lá na cozinha. E Sondra, ela não recorda o que aconteceu depois disso. A única coisa que ela sabe é que esse foi o momento em que ela conheceu a mestra havaiana. Cara, você imagina só o jantar, que incrível, né? Naquela época, a Sondra, ela estava vivendo na costa de Oahu, em uma linda casa que era situada no alto de um penhasco e tinha uma visão muito bonita, uma vista que dava para o mar, assim. E Sondra sentia aquele lugar muito bom, ela gostava daquele lugar. Por exemplo, nessa casa tinha uma grande piscina e metade dessa piscina ficava pro lado de fora da casa e metade da piscina ficava pro lado de dentro. Então, basicamente, você podia nadar dentro e fora da casa, você imagina. E a piscina, ela estava justamente sobre um grande penhasco com uma visão muito linda ali. Só que tinha um problema, porque o noivo da Sondra, ele nunca conseguia dormir. Ele sempre sonhava e nesses sonhos ele via lanças voando e isso perturbou durante algum tempo. E depois da Sondra ouvir várias vezes esses relatos do marido dela, ela sentiu que estava na hora de pedir para Morna, né? Ela fazer uma limpeza energética. Ela sentiu essa necessidade porque algo tinha que ser feito ali. Então a Morna aceitou, né? Lógico. E Sondra dirigiu até Honolulu e buscou a Kahuna de carro, a Morna de carro. E no caminho de volta, você imagina só, imagina você de carro, né, dirigindo ali com uma mestra Kahuna do teu lado. Ela foi bem pianinho, bem devagarinho, porque pensa só, né, acelerar ali a Kahuna do lado. Então, num certo momento ali, a Simeona olhou para Sondra que estava dirigindo e disse: "O que tem na esquina noroeste da sua casa?" A Sondra respondeu que não sabia, e era por isso que ela estava levando a Kahuna até lá. Quando elas chegaram na casa, Sondra, ela foi direto lá na esquina noroeste, que era de fato onde estava a piscina, onde foi construída a piscina. E nessa mesma hora, a Morna se sentiu muito alterada e ela apontou para uma grande pedra que estava situada dentro da piscina, uma pedra vulcânica. E ela tinha sido posta ali para decorar e para que os banhistas pudessem pular na água, de cima dessa pedra, pular dentro da água. E Morna disse que a pedra nunca deveria ter saído da Big Island. Ela nunca deveria ter saído da Ilha Grande. E aí a Sondra respondeu: "Bom, mas eu não sei o que fazer sobre isso. A pedra, ela já estava aqui na casa quando a gente se mudou." Sondra, nessa época, ela era nova na ilha ainda e ela não sabia nada sobre as maldições que recaem sobre as pessoas que pegam rochas vulcânicas da grande ilha. Ela não sabia disso. E aí Sondra comenta que aparentemente muitas tragédias acontecem às pessoas que pegam mesmo pedras muito pequenas ali. E por conta disso, cerca de centenas delas são devolvidas todas as semanas lá para o serviço do parque. Então quem pega não tem muito boa sorte não. A Morna Nalamaku Simeona, ela disse que iria meditar e ia ver se ela poderia fazer algo a respeito disso. Aí Sondra, nesse momento, ela subiu as escadas, foi no segundo piso e lá de cima, ela estava segurando na grade, ela olhou para a Morna. E olha só o que aconteceu. Sondra estava lá em cima, né? Olhou para a Morna lá embaixo e de repente a Morna começou a se transfigurar, ela se transformou num homem, tomou a forma de um homem. Você imagina só. E ela viu isso. E só depois que a Sondra foi descobrir que os Kahuna, eles são capazes de fazer esse tipo de coisas. E aí então, quando a Sondra ela percebeu e chegou a contato dessa informação de que os Kahuna fazem isso, ela se deu conta de que ela não estava imaginando aquilo, que aquilo realmente havia acontecido. Você pensa só, que experiência mais intensa. 20 minutos depois, a Simeona disse para Sondra que ela entraria em contato de novo em alguns dias com o veredito, mas ela de praxe já afirmou que aquilo não parecia nada bom. E em 3 dias, Morna chamou a Sondra e disse para ela que ela deveria se mudar de lá. Ela disse que colocar aquela rocha ali na piscina não tinha sido o único erro que havia sido cometido ali. Simeona falou que os deuses, eles também estavam muito chateados porque a casa havia sido construída em cima de uma fazenda de peixes havaiana. E para piorar ainda mais as coisas, essa casa tinha sido construída com fundos roubados do aquário local. Olha só, e aí
Morna explicou que a combinação dessas três coisas tornava impossível a limpeza daquela energia tão pesada. E aí Sondra se mudou. E depois que eles se mudaram, que Sondra se mudou, ela veio ao conhecimento de que o casal que habitava ali antes, eles tentaram viver no local que era tão bonito, só que de jeito nenhum o relacionamento deles dava certo. E aí Sondra aprendeu muito rapidamente que lá no Havaí as coisas não são simplesmente feitas de qualquer jeito. Existem algumas regras a serem seguidas. E naquelas terras era preservada a vida da terra, com um espírito de retidão ali. E no antigo Havaí, quando uma conduta desrespeitava a algum deus ou quando se fazia algo proibido, poderia desequilibrar esse indivíduo e até mesmo toda a comunidade. E Charlotte Burney indica que para o indivíduo, o desequilíbrio poderia levar a enfermidades, má sorte ou a algum tipo de infelicidade que jogaria sombras a essa pessoa até que ela pudesse restaurar o equilíbrio. E para a comunidade, o desequilíbrio poderia significar más colheitas ou a chegada de um desastre natural. E hoje em dia, assim como no antigo Havaí, uma vida saudável é aquela que mantém equilíbrio entre os reinos material e espiritual. Para os antigos, nunca existiu essa separação entre ambos, é tudo a mesma coisa. Olha a sabedoria deles, não é mesmo? Tem alguma coisa na sua vida que você poderia estar fazendo sem integridade? Vou fazer a pergunta de novo. Tem alguma coisa na sua vida que você poderia estar fazendo sem integridade? Reflita um pouco sobre isso. Tem algo que você poderia estar fazendo que te aproximaria mais do equilíbrio? Porque muitas vezes um consumo inconsciente nos leva ao consumo desequilibrado, que não é em alinhamento com a natureza, que não está em alinhamento com aquilo que não podemos ver. Mas existem essas energias, existem e é tudo uma coisa só. Lá fora é uma projeção daqui dentro. Então, se há um desequilíbrio lá fora, é porque talvez exista um desequilíbrio aqui dentro. Tem alguma coisa que você pode mudar? Por mais pequena que seja, sei lá, consumo de plástico, de papel, de alguma coisa nesse sentido, algo que você poderia mudar, um comportamento seu a fim de atingir um equilíbrio? Reflita sobre isso. Vamos dar continuidade e falarmos sobre a consciência Ohana. A família, o clã familiar ou a família estendida recebem o nome de Ohana. Então, é um clã, é a família ou a família estendida. Mais uma vez, Ra, que está em Ohana. Ra significa respiração. E por isso, uma Ohana era uma família que praticava junta a respiração consciente. A respiração era o núcleo da prática espiritual familiar. Que incrível, não é? Alinhando a respiração. No antigo Havaí, a família tinha uma consciência de sua origem profundamente sentida e unificadora. Tinha esse senso de somos todos um. Quando os membros de uma família morriam, eles seguiam fazendo parte da Ohana, mesmo que agora eles fossem espíritos. Os parentes de alguma pessoa poderiam ter um corpo físico ou ser um espírito. Olha que linda essa visão de unicidade, de que somos todos um, de que nada se perde. Ambos poderiam ser consultados, tanto no corpo físico quanto no espiritual, para receber um conselho, para receber uma instrução, um apoio emocional. E assim, a comunicação com esse sobrenatural, com o outro plano da existência, fazia parte da vida cotidiana, era algo considerado normal. E de fato é algo normal, assim como é embaixo, é em cima. E as pessoas que não mantinham uma relação de parentesco também podiam ser admitidas na Ohana. Então, atualmente esse conceito ele se inclui aos grupos de pessoas que têm afinidades, tipo a gente. Nós somos Ohana, nós somos uma Ohana. Vocês que acompanham o trabalho, somos todos uma família. Temos esta mentalidade, um propósito parecido. E já imaginou? E isso não é utopia, isso pode ser real. Se todos nós fôssemos uma grande Ohana, o planeta inteiro, respirando conscientemente. Uau! Muito bom! E então, com a permissão de Morna, a Sondra
passou a considerar todos os membros da Ohana aqueles que haviam feito o treinamento para as relações amorosas, que era o treinamento que Sondra fazia lá no Havaí e em outros países. E isso fazia muito sentido para Sondra, porque todos se deitavam ali no chão e respiravam juntos nesse treinamento, nos treinamentos. E esse conceito de Ohana é maravilhoso, porque ele indica esse sentido de unidade, ele indica uma implicação, uma responsabilidade que é compartilhada. Cada um é igualmente importante. Está relacionado à interdependência, a ajuda mútua, denota um apoio emocional, uma solidariedade, a coesão. Quem que não gostaria de ser parte da Ohana? Todos nós gostamos de fazer parte. Fazer parte é importante, todos são partes disso tudo e todos devem ser acolhidos, sem exclusões. Ninguém gosta de ser excluído, todos fazem parte dessa grande Ohana. Até mesmo os términos, eles têm a ver com generosidade, com amizade, com paciência, produtividade. Olha que lindo, olha como é mais elevado. Não precisa ter sofrimento nos términos. E é por isso mesmo que Sondra sempre cria essas comunidades de espíritos afins aonde quer que ela vá. No Havaí, os anciãos sempre eram respeitados por sua sabedoria e experiência. Olha que interessante. Agora, se você acompanhou a leitura dos livros Conversando com Deus, você vai ver como ela fala a mesmíssima coisa. No Havaí, os anciãos sempre eram respeitados pela sabedoria e pela experiência que eles tinham. Os anciãos, os mais velhos, eles tinham um papel muito importante na hora de guiar as crianças. Acreditava-se que as crianças deviam aprender deles enquanto eles ainda estivessem vivos. Os anciãos plantavam as sementes nos corações e nas mentes dos pequenos. É lindo, não é? A cooperação entre os irmãos também era uma parte importante da Ohana. Todo mundo se ajudava ali. As preocupações espirituais estavam presentes em muitas das interações entre as pessoas. Era algo corriqueiro, era algo normal. Hoje em dia já está se tornando mais público, está ficando mais fácil falar sobre o reino espiritual, tudo isso, e não ser acusado de Satanás, de demônio. Hoje em dia está ficando mais aberto, mas antigamente, lá nos antigos, era tido como algo normal, corriqueiro. E que bom que a gente está evoluindo, digamos assim, nos abrindo para essas novas percepções, para esse novo mundo que se abre. A regra principal antigamente era nunca causar dano a nada. Acreditava-se que quando alguém causava um dano a outra pessoa, também feria e alterava a relação harmoniosa com os poderes que se estendiam até os reinos espirituais. Então não gerava só um desequilíbrio entre as duas pessoas, mas um desequilíbrio espiritual também acontecia quando haviam esses danos, quando alguém causava dano ao trem. Por isso, eles também pediam perdão ao plano espiritual para estabelecer a harmonia, a ordem também no plano espiritual. Quando se mantém desavenças aqui no solo, isso faz com que a pessoa se separa da família, ela acaba sendo excluída e isso acaba ameaçando a relação do indivíduo com as forças espirituais, de uma maneira que poderia colocar em risco o próprio indivíduo e também outros membros inocentes da família. E quem diz isso é Schuch, de 1986. Percebe como tem uma similaridade até com as constelações familiares? Interessante, né? De não podemos ter exclusões nos sistemas, todos são igualmente importantes. E assim como no espiritual, aqui no físico também, é tudo uma coisa só. E aí, para finalizarmos este vídeo, deixo mais uma reflexão. A primeira é aquela sobre a integridade e agora eu queria saber de você. É só para você pensar e refletir sobre. Você está alterando esse equilíbrio, essa harmonia entre o espiritual e o físico, porque talvez você esteja negando a perdoar, a soltar, a deixar ir, a deixar de lutar e parar de causar dano, porque você simplesmente se nega a cooperar? Pensa sobre isso, se tem algo preso aí dentro de você, faz o Ho'oponopono para você. Para que essa soltura aconteça, para que essa liberação aconteça, porque às vezes você não está só se prejudicando ou prejudicando, pensando que está prejudicando o outro ao não perdoar, às vezes você está causando um desequilíbrio em todo o sistema familiar, em toda a Ohana, em todo o sistema
planetário, inclusive, porque somos uma grande Ohana. Então solta os pesos, deixa ir, solta as amarras, porque não muda em nada, só prejudica, só desarmoniza, só gera uma dissonância no sistema todo. E isso baixa as vibrações. Então, solta, deixa ir. Eu agradeço a sua presença, a sua existência. Eu gostaria que nesse momento você sentisse a minha mais profunda gratidão por sua existência, sua presença, por ser quem você é, por estar aqui se trabalhando, por estar aqui acompanhando a leitura de Kahuna e Ho'oponopono. E aproveite Black November caso você queira fazer o curso de Ho'oponopono e se aprofundar cada vez mais, ter um suporte personalizado, um grupo no Telegram para tirar todas as suas dúvidas, apesar de que eu respondo bastante aqui, né? Mas enfim, é isso. Eu agradeço mais uma vez e nos falamos nos próximos vídeos. Tchau!